Ele não chorou quando ela jogou a mochila no corredor. Ficou olhando para aquele monte de roupa amassada dentro do tecido surrado e não saiu uma lágrima. Só um silêncio pesado, do tipo que dói mais do que qualquer grito. 12 anos. E ninguém para ligar. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Aracaju amanhecia com aquele calor úmido que gruda na pele desde cedo, o tipo de manhã em que até o ar parece cansado. Cauã atravessou o portão sem olhar para trás. Não porque era forte, mas porque sabia que se olhasse, desmoronava. 3 semanas antes, tudo ainda fazia algum sentido. Seu pai, Gilberto, trabalhava como ajudante de pedreiro numa obra no bairro industrial. Um homem simples, de mãos grandes e voz mansa, que sempre chegava em casa com poeira no cabelo e um sorriso frouxo no canto da boca. Não era rico, não era perfeito, mas estava lá. E para Cauã, isso era o suficiente. Até aquela quinta-feira de tarde em que Gilberto foi encontrado desacordado no canteiro de obras, com a pressão nas alturas e o lado esquerdo do corpo sem força. A ambulância veio, o hospital ficou, e o pai de Cauã não voltou para casa, internado, sem previsão de alta. Palavras que Cauã ouvia e não conseguia encaixar em nada real. Quem ficou em casa foi Sônia. Ela tinha entrado na vida de Gilberto 2 anos antes, com aquele jeito de falar bonito e olhar de quem sabe o que quer. No começo, Cauã tinha tentado gostar dela. Tinha tentado de verdade, mas Sônia nunca olhava para ele do jeito que se olha para uma criança. Olhava como se ele fosse uma gaveta no meio do caminho, algo que atrapalha, mas que ninguém sabe direito onde colocar. Com o pai no hospital, a máscara foi caindo devagar. Primeiro foram os comentários: você come demais, você faz barulho demais, você existe demais. Depois vieram os silêncios. O prato servido com menos comida, a porta do quarto fechada quando ela recebia ligações, os olhos que desviavam quando ele entrava na cozinha de manhã. Na 4ª semana, sem aviso, sem explicação, ela simplesmente pegou as roupas de Cauã, meteu tudo numa mochila velha e deixou no corredor. Disse apenas que não ia ficar sustentando o peso alheio enquanto o marido estava internado. Disse que ele tinha que se virar. Cauã ficou parado por um longo tempo diante daquela porta fechada. Do lado de dentro, o som da televisão. Do lado de fora, o calor de Aracaju e uma criança de 12 anos segurando uma mochila que pesava mais do que deveria. Ele foi andando sem destino. Passou pelo açougue do seu Nadir, que já estava abrindo as portas. Passou pela padaria da esquina, onde ele e o pai compravam pão de queijo nos domingos. Passou pela escola, que não frequentava havia semanas, porque ninguém tinha assinado o papel de rematrícula. Andou até as pernas doírem. Pensou no pai deitado numa cama de hospital, com um fio no braço e os olhos meio fechados. Pensou se ele sabia, se alguém tinha contado o que estava acontecendo. Pensou se, quando saísse, ia existir algum lugar para os dois voltarem. Enquanto pensava, sem perceber, foi caminhando em direção ao Porto Velho. Aquela parte da cidade era esquecida de propósito. Um conjunto de armazéns abandonados perto do rio, de onde a maré chegava, trazendo um cheiro de lama e sal misturados. As paredes cobertas de mofo, grades enferrujadas, um silêncio que parecia ter sido depositado ali aos poucos, ao longo dos anos, até ficar espesso como cimento. Cauã entrou por um corredor lateral, sem saber bem por quê. Talvez por instinto. Talvez porque o silêncio do lugar combinava com o buraco que ele sentia no peito. Foi então que viu. Encostada numa parede, parcialmente coberta por um pedaço de lona plástica, havia uma mala. Grande, de material rígido, cor de chumbo, com um pequeno arranhão no canto direito e as fechaduras prateadas reluzindo no meio de toda aquela ferrugem. Estava completamente fora de lugar. Cauã parou, olhou para os lados.
Nenhum barulho, nenhum sinal de pessoa. Só o vento vindo do rio e uma gaivota passando longe. Ele ficou olhando para a mala por um bom tempo. Depois deu um passo, depois outro. Ajoelhou na frente dela e passou a mão pela superfície. Fria, lisa, como se tivesse sido deixada ali há pouco tempo. As fechaduras não tinham segredo. Ele pressionou os botões laterais com os polegares. Clique! O coração disparou antes mesmo de abrir a tampa. Dentro da mala, separados por divisórias de papelão, havia maços de dinheiro. Muitos. Embrulhados em borracha elástica, empilhados com cuidado. Cauã nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida, nem no filme, nem no sonho. Aquilo era real e estava ali, na frente dos seus olhos, cheirando a papel e a algo que ele não sabia nomear, mas que lembrava medo. Ele recuou. Ficou de joelhos, olhando para o interior da mala, com o peito subindo e descendo rápido demais. Podia pegar e sumir, comprar remédio para o pai, alugar um quarto, comer. Dormir com a barriga cheia por uma vez na vida. Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém ia saber, mas alguma coisa dentro dele emperrou, porque aquela mala não tinha aparecido ali por acidente. E dinheiro daquele jeito, escondido num armazém abandonado, não pertencia a ninguém de bem. Cauã fechou a mala devagar. Ficou parado por um tempo que não soube medir. E então tomou uma decisão que nenhum adulto presente teria coragem de julgar como certa ou errada. Ele ia procurar a polícia. Não porque era ingênuo, mas porque o pai sempre disse que fazer a coisa certa dói mais no começo e pesa menos no resto da vida. E Cauã, com 12 anos, uma mochila surrada no ombro e o estômago vazio, escolheu acreditar nisso. O posto policial mais próximo ficava a uns 20 minutos a pé. Cauã foi andando rápido, sem olhar para os lados, com a mala ainda na cabeça e o coração batendo forte, como se ele tivesse feito alguma coisa errada, mesmo sem ter feito nada. Na metade do caminho, parou. Tinha alguém atrás dele. Não era uma certeza, era uma sensação. Um som de passos que combinava com os dele. Parava quando ele parava, acelerava quando ele acelerava. Cauã dobrou numa viela e encostou na parede, respirando fundo. Os passos pararam. Silêncio. Ele esperou 30 segundos, que pareceram 30 minutos. Depois continuou andando, mais depressa agora, sem olhar para trás, até que a fachada desbotada do posto apareceu na esquina da rua Laranjeiras com a Avenida Central. O policial que o atendeu foi um homem de meia idade, barrigudo, com um crachá que dizia investigador Salatiel. Ele olhou para Cauã com aquela expressão de quem já viu muita coisa e aprendeu a desconfiar de tudo. Cauã contou. Contou tudo. O armazém, a lona plástica, a mala, o dinheiro. Contou também que havia alguém atrás dele na rua, mas que podia ter sido impressão. Salatiel o ouviu sem interromper. Depois pegou o rádio. Em menos de 40 minutos, uma viatura estava no armazém. Cauã foi junto, sentado no banco de trás, com a mochila no colo e as mãos entrelaçadas nos joelhos. A mala estava lá, exatamente onde ele tinha deixado. Quando os policiais abriram, Salatiel ficou quieto por um momento. Depois, olhou para Cauã com um olhar diferente do primeiro. Um olhar que pesava diferente. O menino não tocou em nada, disse um dos policiais mais jovens, olhando para as impressões digitais que eles coletariam depois. As fechaduras foram abertas, mas nenhum maço foi mexido. Salatiel assentiu com a cabeça. Levaram Cauã de volta ao posto. Fizeram perguntas, anotaram respostas. E em algum momento da tarde, enquanto tomava um copo de suco de caju que alguém tinha lhe oferecido, Cauã percebeu que estava com fome de um jeito que não conseguia mais disfarçar. Salatiel percebeu também. Mandou buscar um lanche na padaria da frente. Sentou do outro lado da mesa e ficou olhando para o menino comer em silêncio por um tempo. Depois perguntou onde ele morava. Cauã engoliu o pedaço de pão. Disse que não sabia ao certo. Foi aí que Salatiel
ouviu a história inteira. A internação do pai, a madrasta, a mochila jogada no corredor, o portão fechado. O investigador não disse nada imediatamente. Apertou a caneta entre os dedos e ficou olhando para o caderno à sua frente, como se estivesse calculando algo. Só que aquela mala, ele disse devagar, a gente estava procurando há 3 dias. Dinheiro de uma investigação em andamento. Coisa séria. Tem gente que queria recuperar isso antes da gente. Cauã não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para sentir um frio na espinha. Alguém estava procurando a mala, e ele tinha sido visto saindo do armazém. Salatiel não disse isso com essas palavras, mas a implicação pairou no ar da sala pequena e quente do posto policial como fumaça. Cauã baixou o olhar para o copo de suco e sentiu o estômago apertar de um jeito diferente da fome. Naquela noite, por decisão de Salatiel e com autorização formal, Cauã ficou num quarto de hóspedes na casa de uma servidora do posto, uma mulher chamada Dorinha, que tinha cabelo grisalho e uma voz calma que não fazia perguntas desnecessárias. Ela esquentou uma sopa, mostrou o banheiro e disse que de manhã resolveriam o resto. Cauã deitou na cama mais macia em que já tinha dormido e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Pensou no pai, na cara que Gilberto faria se soubesse o que o filho tinha passado naquele dia. Se ficaria orgulhoso ou desesperado. Provavelmente os dois ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Salatiel apareceu cedo. Trouxe notícias que Cauã não esperava. A mala tinha sido rastreada até um grupo investigado por desvio de recursos em contratos públicos do Estado. Gente com nome, com cargo, com advogado, não eram criminosos de esquina. Eram criminosos de sala com ar-condicionado, o tipo que assina papel e some sem deixar impressão digital. E o menino que tinha entregado a mala para a polícia tinha se tornado, sem querer, uma testemunha importante. Salatiel explicou com cuidado. Usou palavras simples. Disse que Cauã estava seguro que eles iam tomar conta da situação, mas que precisava saber se havia alguém de confiança da família que pudesse ficar com ele por enquanto. Cauã pensou. Ficou em silêncio por alguns instantes. Disse o nome de sua tia Conceição, a irmã mais velha do pai, que morava em Propriá, a uns 100 quilômetros de Aracaju. Uma mulher que ele quase não via, mas que sempre mandava mensagem no aniversário dele. E uma vez, quando tinha 8 anos, tinha comprado para ele uma bola de borracha que ele usou até esvaziar. Salatiel pegou o caderno. Você tem o número dela? Cauã tinha, de memória. Porque o pai sempre dizia, para nunca depender de aparelho, quando o que importa precisa ser lembrado. Conceição atendeu na segunda chamada. Ouviu tudo em silêncio. Chorou um pouco sem esconder. E disse que ia chegar no dia seguinte, de manhã cedo. Ela chegou antes disso. Pegou a primeira condução disponível e apareceu ainda com o sol baixo, de vestido florido e sandálias simples, com uma bolsa pendurada no ombro e os olhos vermelhos de quem chorou no caminho, mas não ia deixar o sobrinho ver isso. Quando viu Cauã, abraçou-o sem avisar. Forte, do jeito que só abraça quem tem medo de perder. Cauã não resistiu. Afundou o rosto no ombro dela e ficou ali por um tempo que ninguém mediu. Os dias que se seguiram foram estranhos e lentos. Cauã ficou na casa de Conceição em Propriá, numa cidade pequena à beira do rio São Francisco, onde todo mundo se conhecia e o silêncio da tarde era interrompido apenas pelo barulho das embarcações passando. A tia não tinha filhos. Tinha um marido tranquilo chamado Ederaldo, que trabalhava consertando motores de barco e que na primeira noite simplesmente puxou uma cadeira e perguntou se Cauã gostava de peixe assado. Gostava. Comeram juntos, sem cerimônia. Mas por baixo de tudo isso, a preocupação com o pai não saía. Cauã ligava para o hospital todo dia, às vezes 2 vezes. As enfermeiras diziam que Gilberto estava estável. Estável era uma palavra estranha. Significava que não estava piorando, mas não dizia nada sobre melhorar.
Na segunda semana, Salatiel ligou. Disse que a investigação tinha avançado, que as autoridades tinham identificado os donos da mala e que a situação estava sendo encaminhada pela via judicial. Disse também que, por conta da colaboração de Cauã, tinha sido registrado um depoimento formal e que o caso estava em boas mãos. Depois de uma pausa curta, disse mais uma coisa. Disse que tinha ido visitar Gilberto no hospital. Cauã ficou quieto. Salatiel continuou. Disse que tinha conversado com o médico responsável, que o quadro de Gilberto era sério, mas que havia um tratamento específico que estava sendo recomendado, um procedimento que o plano básico não cobria e que estava represado por falta de autorização. Uma questão burocrática, o tipo de coisa que some quando alguém com influência resolve olhar para o processo. O depoimento de Cauã tinha gerado atenção suficiente nos lugares certos. Não era garantia de nada, mas era um caminho. Cauã segurou o aparelho com as duas mãos e ficou olhando para o chão de cerâmica da cozinha da tia. Conceição estava do outro lado da mesa, fingindo dobrar pano de prato, mas ouvindo tudo. Quando ele desligou, ela veio até ele e pôs a mão no ombro. Não disse nada. Não precisava. 3 semanas depois, Gilberto foi transferido para um leito diferente. Começou o tratamento. Os médicos disseram que ia ser lento, que ia exigir paciência, que os primeiros resultados só apareceriam depois de meses, mas que havia motivo para acreditar na melhora. Cauã foi visitá-lo numa manhã de sábado, acompanhado de Conceição. Gilberto estava sentado na cama, com o lado esquerdo ainda mais fraco do que o direito, mas com os olhos acordados e o rosto reconhecível. Quando viu o filho entrar, tentou levantar o braço. Não conseguiu levantar direito. Mas a mão ficou no ar, esperando. Cauã atravessou o quarto depressa e segurou aquela mão com as duas suas. Ficaram assim por um tempo. Gilberto disse, com a voz ainda arrastada pelo esforço, que a enfermeira tinha contado alguma coisa, que o filho tinha feito uma coisa importante, que tinha sido corajoso. Cauã quis dizer que não tinha sido tão corajoso assim, que tinha tido medo a maior parte do tempo, que por um momento tinha pensado em pegar o dinheiro e sumir, mas não disse. Ficou quieto e apertou a mão do pai. Gilberto olhou para ele com aquele olhar de quem conhece o filho melhor do que o filho pensa, e sorriu do jeito torto que ele sempre sorria, com o canto esquerdo da boca subindo menos que o direito. A vida deles não estava arrumada. Longe disso. Tinham meses difíceis pela frente. Contas, tratamento, escola atrasada, um lar a ser reconstruído do zero porque Sônia tinha saído da casa e levado o que quis. Havia processo, havia briga judicial. Havia um futuro que ainda não tinha forma clara. Mas havia pai e filho no mesmo quarto, e a mão de um dentro da mão do outro. E isso, naquele sábado de manhã, com o sol entrando pela janela do hospital e Conceição esperando do lado de fora para não atrapalhar, era suficiente para continuar. Cauã sempre ia se lembrar daquele armazém, daquela lona plástica cinza, do cheiro de sal e ferrugem, do silêncio absoluto antes de abrir a mala e de tudo que ele poderia ter feito diferente. Ia se lembrar também da escolha que fez, não porque alguém estava olhando, não porque calculou o que ia ganhar com isso, mas porque, no fundo de 12 anos de vida, sabia que o tipo de pessoa que ele queria ser não era definido nos momentos fáceis. Era nos momentos em que ninguém estava vendo e tudo parecia perdido. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.